Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o advogado doutor Mauro Otávio Nassif, um dos advogados mais atuantes do Brasil. Ele é criminalista e foi considerado o advogado do ano em 1993 pela ACRIMESP, Associação dos Advogados Criminais do Estado de São Paulo. Homenageado também pela Ordem dos Advogados do Brasil em março de 2008. Ex-conselheiro do Conselho Penitenciário Estadual, nomeado pelo ex-governador Mário Covas. Consultor jurídico da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil e da Comissão de Direitos Humanos, também pela Ordem dos Advogados do Brasil. Professor de Processo Penal e da área do Tribunal do Júri da Escola Superior da Advocacia, pela OAB, ESA, Central da Capital. Advogado criminalista militante com aproximadamente, vejam só, telespectadores, 800 júris realizados e 500 sustentações orais produzidas em tribunais superiores brasileiros. Autor de inúmeros artigos e estudos jurídicos na área criminal. Ética, segundo Kant, corresponde à doutrina moral, parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que orientam o comportamento humano. É um ramo da filosofia e um subramo da axiologia que estuda a natureza do que consideramos adequado e moralmente correto. Este é o Dr. Mauro Otávio Nassif. Por que eu anunciei a ética? Porque eu conheço o advogado Mauro Otávio Nassif, é um homem estritamente ligado à ética. Por isso que eu trouxe esses conceitos e queres. Dr. Mauro Otávio Nassif, como vai? Tudo bem? Como vai? Tá bom? Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Ora, você me honra bastante em vir aqui nos estúdios do programa Direito e Justiça em Foco para nós conversarmos sobre atualidades do mundo criminal, né, da área criminal atualmente. Laércio, antes de mais nada, eu quero agradecer você, como já disse, pelo convite, porque o seu programa é muito respeitado e é uma honra estar aqui. O tema de hoje, como você já anunciou, ele é atualidades do mundo jurídico criminal. Certo. Antes de mais nada, eu quero fazer uma colocação que é o seguinte. No começo, você fez vários elogios em relação a mim, exagerou. Não exagerou. Mas eu gostei. Ótimo. Gostei. Ótimo. Exagerou, mas eu gostei. Muito bem. Então, eu quero contar para você o seguinte, que eu sou um professor da área criminal, da ESA, da Escola Superior da Advocacia, e eu tenho uma missão com os meus alunos de estar sempre muito atualizado. E você é atualizado. Exatamente. Eu até fui apelidado de Mauro Google. E eu estou muito atualizado e eu vou trazer então para os seus telespectadores várias novidades e várias coisas atualizadas do mundo criminal jurídico. Tudo bem, ótimo. Eu quero começar então, eu tenho 5 casos para comentar, de uma maneira bem objetiva. O primeiro caso que eu quero comentar é do mensalão. Ótimo, muito bem. O mensalão está tendo muitos comentários errados. Há muito equívoco, né? Muitos equívocos e pessoas que não são da área ficam comentando. Então, o primeiro comentário que eu quero fazer é em relação ao mandato dos parlamentares. Antes que você continue com esta brilhante exposição, obrigado. Eu quero dizer a você o seguinte, realmente está causando uma polêmica muito grande, porque hoje nós estamos já no final do affair mensalão, não é? E o resultado tem sido bastante polêmico. Eles estavam tentando encontrar uma fórmula para a perda do cargo, função pública ou mandato. Então, eu queria lembrar o telespectador que este texto
faz parte do artigo 92 da parte geral do Código Penal. E parece que é nesse sentido que você vai comentar, né? Eu vou comentar de que essa questão, o seu amigo, o ministro César Peluso, ele já tinha votado em relação à perda do mandato. Claro. Quando ele ainda era ministro. Então, o que eu quero comentar com você é que não há dúvida nenhuma de que o Supremo Tribunal Federal ele vai decretar de que os mandatos dos deputados federais e do prefeito do Paraná, de uma comarca do Paraná, serão os mandatos cassados. Não aquela cassação da época da ditadura militar, não é isto, não tem nada a ver uma coisa com outra. É que o Supremo Tribunal Federal, ele tem a missão constitucional de interpretar a lei. Claro. É o hermeneuta da lei. Então o Supremo está interpretando de que, condenado o deputado a 10, 12, 15 anos de reclusão, ou uma outra pena, acima de 4, não há por que o Supremo não exercer a sua força de hermenêutica jurídica, interpretando a Carta da República e realmente fazendo com que os parlamentares percam o mandato. O doutor César Peluso já tinha votado assim. Então, essa é a primeira colocação. Doutor Mauro, desculpe, mas esse é um dos efeitos da sentença. Mas é uma coisa Artigo claríssima. 91 é uma coisa da parte clara. geral do Código Penal. É uma coisa Efeitos clara. da sentença, penal condenatório. Exatamente. Acontece que existe o chamado jus esperneandi, o direito de espernear, mas não tem a menor dúvida, não há conflito entre o poder legislativo e o poder judiciário nenhum. Claro. Simplesmente diz a lei, condenado a uma pena alta, perde o mandato. Claro. Isso é para qualquer funcionário público. Claro. E não há um privilégio para os deputados. Então, eu quero terminar esta parte dizendo isto, de que os deputados e o prefeito vão perder o mandato. Eu garanto. Muito bem. Não, eu fiquei contente com a sua explicação, inclusive o telespectador, porque o nosso objetivo aqui, eu repito mais uma vez, todo o programa, o nosso objetivo é informar bem o telespectador, a sociedade, o jurisdicionado. Nós temos obrigação de informar. Você me permite informar uma parte? Com a verdade, né? Levando Claro. a verdade. Você me permite uma parte? Essa questão da perda do mandato parlamentar é quando a pena é acima de 4 anos, Claro. evidentemente. Claro, claro. Então, no caso, as penas são bem acima de 4 anos. Claro, claro. Bem acima. Muito bem. Então, esse é o primeiro aspecto. Eu também quero comentar... Você acha... Eu vou fazer uma pergunta para você a respeito ainda do mensalão. Tá. Você acha que foi uma decisão justa do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, ele examinou as provas. Não foi uma decisão política. Não foi uma decisão arbitrária, absolutamente. O Supremo Tribunal Federal decidiu, examinou as provas, fez o balanceamento da prova testemunhal, aplicou a questão da coautoria, examinou caso por caso e chegou à conclusão que chegou. Não há nada o que se falar. Você sabe o que anda rodando na internet? O quê? Que a decisão, as condenações foram de ordem política. Não é verdade. Não é verdade, foi um julgamento super transparente, inclusive com muitos votos vencidos, e a decisão, no meu entendimento, está correta e está jurídica. Mas vamos supor que cheguem à conclusão de que realmente foi uma decisão política. Cabe revisão criminal. Muito bem, cabe revisão criminal. Cabe. Mas, tratando-se da parte política, é óbvio que eles terão direito, naturalmente, a um exílio, você não acha? Não, veja bem. Porque saiu na internet isso. Essa questão, pois não. Saiu na internet que eles já estavam providenciando um exílio na Venezuela, se não me engano. Veja bem. Veja, não é coisa minha, é da internet. Não, entendi. Eu também soube disso.
Os acusados, condenados, eles podem postular o que bem entenderem, inclusive para outros países, inclusive asilo político. Eles podem até entender de requerer isto para uma outra nação, como foi o caso desse Júlio Assange. O Júlio Assange é aquele dono do Wikileaks, sim, aquele que vazou informações, etc. Ele estava na Inglaterra e ele pediu asilo político para o Panamá e foi dado. E ele está, inclusive, na embaixada do Panamá. Então, em relação aos réus do mensalão, eles podem postular e qualquer cidadão pode postular isto. Depende do outro país entender que foi um julgamento político, equivocado e ilícito. Mas primeiro precisa ocorrer a decisão. A decisão. Não, mas a decisão já ocorreu. Não, a decisão final. A decisão final que houve uma condenação política. Exatamente. Exatamente. Essa questão da condenação política, isso deve ser levado para o outro país e o outro país vai analisar se entende que houve uma condenação política ou não. Muito bem. Então, Laércio, eu quero fazer mais alguns comentários rápidos sobre o mensalão, para nós passarmos para outros casos. Claro, que eu tenho algumas perguntas a você sobre outros temas. Sobre o tempo, porque o tempo é exíguo. Eu também quero comentar com você, para os seus telespectadores, que, independentemente dessa questão do asilo político, está sendo muito falado, e eu quero dar a minha opinião, que é a opinião da maioria, sobre que caberia recurso da decisão do Supremo para o Tribunal dos Direitos Humanos em Washington, o Tribunal Penal Internacional, certo, cuja comissão fica em São José da Costa Rica, mas o tribunal fica em Washington. É o Tribunal Penal dos Direitos Humanos. Não cabe esse recurso, eu garanto. Mas direitos humanos, me explica melhor, por que direitos humanos? Não cabe. Porque... Não houve o cometimento de um delito? Veja bem. Esse Tribunal de Direitos Humanos Internacional, que tem uma comissão em São José da Costa Rica, primeiro passa pela comissão e depois vai para o tribunal que fica em Washington. É matéria civil, não é matéria criminal, é matéria civil. E os acusados estão dizendo que poderão ir porque tiveram os seus direitos constitucionais negados. Cerceamento de defesa. Isso não cabe. Não é matéria para esse tipo de tribunal. Compreendeu? Mas eu quero fazer uma pergunta, talvez o telespectador... Então eu quero dizer que não cabe. O telespectador está curioso, que talvez faria. Você, por exemplo, como um excelente, um exímio advogado criminalista, você acha que houve essa... De jeito nenhum. Não houve de jeito nenhum. É porque eles estão alegando, Laércio, que não houve duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição? Não houve. Não houve duplo grau de jurisdição. Quer dizer, não houve um julgamento e depois um recurso, uma apelação. Mas acontece que o Tribunal Penal de Direitos Humanos prevê essa hipótese, que quando é um julgamento de foro especial, aliás, como esse, aliás, eu até quero contar para os seus telespectadores que está errado falar foro privilegiado. O certo é falar foro especial por prerrogativa da função pública. Então, as normas do Tribunal Internacional, as normas prevêem que quando há o julgamento uno, pode não haver recurso. Conclusão, eu entendo que não houve nenhum ferimento de direitos humanos, nenhum ferimento de cerceamento de defesa, e quero contar para os seus telespectadores de que não cabe o recurso contra o aresto do Supremo Tribunal Federal para São José da Costa Rica e para o Washington. Isso é matéria civil. Mas para a Haia cabe. Também não cabe. Também não? Também não cabe. Não cabe porque o Tribunal Penal Internacional, ele não tem poder para mudar esse tipo de julgamento.
Lá é diferente, lá são julgados os réus, os ex-ditadores. Mas se for político, pode. Não, mas veja bem, se for político pode, mas acontece que não há esta concretização se foi político ou não. Ainda não. Ainda não. A não ser que seja provocado. Exatamente. Provocado, quero dizer, pelos advogados. Exatamente, mas na minha opinião, veja bem, aonde eu quero chegar. Na minha opinião, mesmo que os advogados digam que foi um julgamento político, o Tribunal Internacional não tem poder jurisdicional É verdade. para mudar a decisão da Suprema Corte. Esta matéria que não cabe para o direito internacional. Essa é a minha opinião. O que cabe é uma revisão criminal. Claro, você foi bem Certo. explícito. O claro. que cabe, por exemplo, é um indulto presidencial. Claro. Né? Nesse Uma balanço. reclamação, talvez. Não, O Instituto da Reclamação é próprio do Supremo Tribunal Federal. Não, eu sei, tudo bem, eu concordo, mas acontece o seguinte, que como os poderes se autorregulam, né, os poderes da força e contra-força, poder executivo, poder judiciário e poder legislativo, nada obsta que a presidenta Não, a presidente, entenda. né? Não, presidenta. Não, a presidente, me desculpe. Eu Não. entendo que é presidente. Não, mas ela faz questão de, inclusive nos decretos. Sei. Quando ela assina as leis, sai a presidenta Dilma Rousseff. Mas no meu... Você não chama de presidenta? Não, eu chamo de presidente. Não, Presidente eu chamo de presidenta. Muito bem, você... Bem, tudo bem. Você pode chamar de presidente, mas eu acho que ela é a presidente do Brasil. As duas maneiras estão certas perante a língua portuguesa. Mas eu digo para você. Mas se é desejo dela, vamos chamá-la de presidenta, então, né? Não. Ela, inclusive, nos decretos e nas leis, ela assina a presidenta. Então, veja bem, Laércio, aonde eu quero chegar. Essa questão de julgamento político é um tema defensório, mas não para as esferas internacionais. Ela pode ser levantada para uma revisão criminal, para embargos infringentes, quando houve 4 votos absolutórios. Claro. Essa matéria pode ser suscitada. Claro. A presidenta pode pensar num indulto, não um indulto natalino, um indulto em geral, mas não para o Tribunal Internacional. Eu quero que o telespectador saiba que não cabe recurso para um Tribunal Internacional. Não cabe, na área criminal. Você conhece o GAGE, Grupo de Apoio à Justiça? Sim, conheço. E nós temos reuniões todas as terças-feiras. E você é o secretário, por sinal. Sou o secretário-geral. E você sabe que numa dessas terças-feiras, conversando com os nossos colegas, desembargadores lá presentes, chegou-se à conclusão que esta história ainda não foi escrita definitivamente. Inclusive conversando com um grande professor de universidade, que é o desembargador Dirceu de Mello, não é? Parabéns, professor Dirceu de Mello. Ele entendeu, não é, que essa história ainda não foi escrita definitivamente. Então, não é? Como eu estou contando para você, para os condenados com 4 votos absolutórios, vai ter o recurso de embargos infringentes. Claro, a revisão maioria, né? criminal. Mas o que eu estou insistindo... Votos dissidentes, né? O que eu estou insistindo, para que o telespectador entenda bem, é que não cabe recurso para um tribunal internacional. Ótimo, muito eu bem. Eu garanto que não cabe. A sua garantia, eu garanto. Mim... Isto é mais uma conversa, não cabe. Então eu quero deixar claro isso. Agora, é uma ilustração, não é? Eu quero falar mais uma coisa do mensalão. Mas espera um pouquinho. Você vai falar depois do intervalo. Tudo bem. Agora eu vou chamar no intervalo. Tudo bem. Tá bom, doutor Mauro? Você me permite? Claro, permito. Você aguarde que logo, logo retornaremos.
Ao retornarmos, eu pergunto ao meu querido amigo e advogado criminalista, você queria completar algo sobre o mensalão? Eu quero completar alguma coisa, porque a minha função aqui, numa entrevista, é dar informações. É óbvio. Tá? Então, veja bem, para encerrar a questão do mensalão... Informações verdadeiras. Verdadeiras. Para encerrar a questão do mensalão, porque nós temos outros temas a tratar, eu quero comentar o seguinte: existe no direito penal, como você sabe muito bem, o Instituto da Detração. Artigo 42 da parte geral do Código Penal. Exatamente. A detração é exatamente o tempo que o condenado já cumpriu antigamente, claro. Ou mesmo em outro processo, mas em épocas concomitantes, ele pode descontar depois esse tempo no processo, na condenação final, ou até em outro processo. Mas ninguém foi preso. Não, mas eu estou contando isso para dizer uma outra coisa. Então, a detração, como você falou, existe no direito penal. Claro. É o desconto da pena já cumprido anteriormente. Ou no mesmo processo, ou até num processo concomitante. Claro. Muito bem. Com base nessa questão da detração, a defesa de José Genuíno ingressou com um requerimento de que ele havia ficado preso muitos anos na época da ditadura militar e que agora está postulando a detração. Então eu quero contar para os telespectadores que neste caso, que eu estou contando do ex-deputado José Genuíno, não cabe a detração. É óbvio que não cabe. Não cabe porque era um outro caso, uma outra época. Bem, mas que como foi feita essa postulação, eu quis comentar. Não é? Muito bem. É a criatividade, né? A defesa tem direito a tudo. A tudo, claro. Muito bem. Agora eu quero mudar de assunto. Muito bem, eu quero... ótimo, você quer falar sobre... Eu quero falar agora sobre o caso Elise Matsunaga? São 4 casos criminais de grande evidência atualmente. Então vamos começar pela Elise Matsunaga. Muito bem. A Elise Matsunaga, eu quero contar como está atualmente o processo. Porque parece que houve uma novidade agora. Né? Houve uma novidade. Ela foi... o processo foram ouvidas testemunhas agora, há poucos dias atrás, no Fórum da Barra Funda. Ela não foi interrogada ainda, ela continua presa. Ela será interrogada somente no final da instrução, né? Então, para que o seu telespectador saiba. Exatamente. Nova redação do Código de Processo Penal. E ela, então, vai ser interrogada oportunamente, continua presa, porque o Tribunal de Justiça negou o habeas corpus em relação a ela. Ela queria responder o processo em liberdade. E o relator foi o doutor Pedro Menin. Conhece? Conheço muito. Um excelente desembargador. Meus cumprimentos, caro Pedro Menin. Então, ele negou o habeas corpus e ela continua presa. Foram ouvidas testemunhas agora há poucos dias e a defesa dela, que é representada por um advogado, requereu a exumação do cadáver. Então, essa que é a grande novidade. Requereu a exumação do cadáver para várias perícias e o doutor promotor de justiça, no caso, é um promotor muito experiente, chamado José Carlos Cossenzo. Conheço bem. Ele foi presidente da Associação Nacional do Ministério Público. O advogado dela é o professor de Direito Penal dela na faculdade que ela cursava, o doutor Luciano Santoro. Excelente, competentíssimo. Hein? É o advogado dela, Luciano Santoro. Foi professor dela de Direito Penal. E o doutor José Carlos Cossenzo é o promotor. O doutor José Carlos Cossenzo está acusando de uma forma muito veemente o Luiz Flávio Borges Duro, seu assistente da acusação. No caso, contratado pela família da vítima. Claro. O promotor está muito firme e ele entende que houve uma terceira pessoa. E por isso ele já requereu a abertura de um inquérito em paralelo para apurar quem que ajudou a Elise. A Elise nega, mas ele então postulou a abertura de um inquérito em apartado. Esse é o caso da Elise. Vamos falar agora do caso do Misael. Do Misael Bispo de Souza.
aquele advogado de Guarulhos, sim. acusado de matar aquela advogada Mércia Nakajima. A novidade do caso é que foi marcado o júri. Ah, é? O júri foi marcado. Ele está preso? Está preso, ele está preso e o Corréu também está preso, chamado Evandro. O juiz de Guarulhos, que é um juiz muito trabalhador, muito sério, marcou o julgamento já para o dia 11 de março, às 9 da manhã. Eu quero que o telespectador já anote, 11 de março. Vai ser o júri lá em Guarulhos, dos 2 réus. O juiz não autorizou a cisão. Mas a cisão não é um direito? Não, pela nova lei mudou. Mudou um pouquinho? Mudou. Né? Os 2 vão ser julgados em conjunto e a novidade é que todos concordaram com o televisionamento do júri. Eu acho excelente. Muito bom. Não é um televisionamento pela televisão. Não, eu sei. É pela internet. Pela internet. Mas 24 horas. O juiz foi favorável, a defesa foi favorável, um defensor foi favorável e o outro não. Então está havendo uma pequena polêmica sobre isto. O doutor Samir Haddad foi contra, o doutor Ivon foi a favor do televisionamento pela internet. O promotor foi a favor, o assistente da acusação também foi a favor, e é essa grande novidade que, no meu entender, vai ser televisionado. Você sabe de uma coisa, Mauro, e também o telespectador, que nos Estados Unidos há uma rede de televisão específica... Kurt TV. Isso, Kurt TV. Especializada em transmitir todos os julgamentos. O YouTube Da mesma forma como a TV Justiça transmite as sessões do Supremo Tribunal Federal, lá nos Estados Unidos, verdade. Eles transmitem todos os julgamentos. Todos. Aqui, essa é a primeira vez. Aqui nunca houve o televisionamento direto. Nunca houve a transmissão direta. Mas agora, é bom que agora comece. Agora o juiz, desse caso, autorizou. Então, o dia do julgamento é dia 11 de março. Vamos falar de um outro caso. Mas espera um pouquinho, calma. Porque o tempo aqui é exíguo. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber de você. Eu sou muito objetivo, sabe? Eu sei, mas eu quero saber o seguinte de você. Nós estamos conversando a respeito do caso Misael. Do Misael. Ele não impetrou um habeas corpus. Perdeu. Perdeu? Perdeu todos os habeas corpus. Mas ele é primário de bons antecedentes. Ele é primário de bons antecedentes, mas o Supremo Tribunal Federal, o STJ e o TJ entenderam que a prisão preventiva é válida. Porque ele se torna um perigo para a sociedade, é isso? Não é bem isso, é porque ele ficou foragido muito tempo. Mas então, é um perigo, porque ele não tem a confiabilidade. O tribunal entendeu que não é caso... Para que a justiça possa levá-lo a julgamento. Ele está preso no presídio Romão Gomes, porque ele é PM. Ele é ex-PM. Mas é prisão especial. Não é prisão especial, é prisão dentro do Romão Gomes. Sim, mas por quê? Por quê? Ela é especial. Sim, o presídio Romão Gomes é um presídio especial. Então. É um presídio só para policiais militares. Então, exatamente. Muito bem. Agora eu quero falar de um outro caso. Do caso Bruno. O caso Bruno, muito bem. O caso Bruno já está marcado o julgamento para o dia 4 de março deste ano, e eu quero fazer 2 comentários para os seus telespectadores, porque muitas coisas são faladas pelo jornal, pela internet, e coisas erradas. Então acontece o seguinte... E até pela televisão, né? Também. Então, o primeiro comentário meu. O Bruno vai ser julgado no dia 4 de março. E no dia agora passado, nos dias passados, foram julgados o Macarrão, que foi condenado a 12 anos de reclusão, com mais 3 por outro crime, e foi julgada a ex-esposa do Bruno. 2 réus já foram julgados. Sim. Tá? Agora, faz um mês e pouco atrás. E o Bruno será julgado em outra oportunidade. Então, muitos comentários houve de que os advogados do Bruno e do Bola
poderiam inquirir as testemunhas no júri do Macarrão. Não pode. Não pode, porque foram júris separados. Claro. Então, os advogados, não, está nulo o julgamento, até impetraram um habeas corpus. É o tal negócio, é o que eu digo da criatividade. A criatividade, ela é válida, ela traz uma inovação. É válida, Laércio, mas eu sou advogado criminalista e eu sempre uso isso para os meus alunos. O advogado pode muito, mas não pode tudo. Claro. Não, mas ele tem direito à criatividade. Então, no caso, quiseram a anulação do júri do Macarrão, porque os advogados do Bruno não participaram das inquirições, o que, no meu entendimento, é antijurídico, porque são casos diferentes. Um outro comentário que houve foi o seguinte: no caso do Macarrão, o Macarrão foi julgado, junto com uma ex-esposa do Bruno, já foram julgados. O Macarrão recebeu 12 anos de pena, mais 3 por cárcere privado. No dia do julgamento, na sala especial, porque agora não se usa mais a expressão sala secreta. Agora o nome é sala especial. Mas que é a sala secreta? Sala secreta. Trocaram 6 por meia dúzia. Muito bem. Mas na sala especial, do dia do Macarrão, o advogado do Bruno quis adentrar. E não pode. Não pode. Então, mas por que o advogado não... Porque não pode entrar, porque é um outro caso. Claro. Né? Muito bem. Então, parando com esse caso, o caso Bruno vai ser julgado no dia 4 de março, e é o maior caso do Brasil atualmente, e não só o Bruno, será julgado o Bola também. O Bola inclusive arrolou vários e vários peritos, inclusive aquele Sanguinetti, sabe quem é? Sim, Sanguinetti. Foi arrolado como testemunha. Muito bem. Então está terminado o caso Bruno. Vamos agora para o caso... Um pouquinho. Pois não. Deixa eu perguntar para você, porque eu tive a oportunidade de entrevistar um advogado criminalista também, Ângelo Carboni, se não me engano. Conheço. Conhece. Ângelo. Eu fiz a mesma Ângelo Antônio pergunta para ele, Carboni. que nós abordamos esse tema do Bruno. Do caso Bruno. Eu fiz uma pergunta e vou fazer a mesma pergunta. Pode fazer à vontade. Muito bem. Eu acho que eu vou discordar dele. Dele? Não, não. Talvez não. De que forma que o Ministério Público atua em uma denúncia? Ele tem que ter a materialidade, na verdade, e indícios veementes de autoria. Certo. O que é a materialidade? A materialidade é o corpo de delito, correto? Muito bem. É o corpo de delito, a materialidade. Agora, a autoria também ela está no mesmo patamar ou não? Pergunto, há necessidade do corpo ter sido encontrado? De jeito nenhum. Não há necessidade do cadáver de jeito nenhum. Pelo artigo 167, então tudo bem, artigo 167, mas nós conhecemos. Mas se não há o corpo de delito, a materialidade, como é então que você vai prosseguir na investigação, então, no processo criminal, para chegar a um determinado momento de condenação ou absolvição? Então, na minha opinião, não há necessidade nenhuma do corpo. Não? Não. Então explique para o telespectador. Eu vou explicar. Eu sou professor, eu gosto tudo dos mínimos detalhes. Então é o seguinte, uma coisa é o corpo, a outra coisa é o exame de corpo de delito. Tudo bem. O exame de corpo de delito, ele pode ser feito, segundo o artigo 167, por prova testemunhal. Então vamos imaginar um navio no meio do Oceano Atlântico, um navio enorme no meio do Oceano Atlântico à noite. Lá no convés do navio, um homem muito forte começa a discutir com um pequenininho, agarra o pequenininho e joga ao mar. Essa pessoa pequena cai na boca do maior tubarão do mundo que está nadando por lá. Que prêmio para esse tubarão, hein? Então, o tubarão comeu o pequenininho.
Não pode haver o exame de corpo de delito direto, É claro, porque já está tem na que ser barriga do tubarão. Tem que Mas ser o dois indireto. marinheiros viram o grandão jogando. Isso é exame de corpo de delito indireto. Indireto. Então, no caso da Elise, no caso da Elisa, uma é Elisa, outra é Elise, não há necessidade alguma do corpo, da pele, da carne dela. Por quê? Porque houve testemunhas que viram quando ela foi agredida. O próprio Macarrão, agora, no outro julgamento, incriminou o Bruno em relação a isto. Então, respondendo à sua pergunta, não há necessidade do corpo. Tem que haver uma prova testemunhal de que ela foi morta. Então, na minha opinião, o processo é válido, ali foi pronunciado, denunciado, e o corpo não tem importância nenhuma, que não foi como o caso do tubarão. Ninguém vai pegar o pequenininho na barriga do tubarão. Então, nesse caso, vale a prova testemunhal e já houve muitos casos assemelhados. Mas houve um que havia necessidade do corpo de delito. Dano de Tefé. Sim. Né? Do advogado Leopoldo Heitor. E ele foi que absolvido. Foi absolvido, porque exatamente. não havia o corpo de delito, ou seja, os jurados negaram a autoria, claro, entendendo que ela estaria viva. Inclusive, nesse júri... Mas como nesse caso também, dizem que a tal da Elisa, ela está viva. Mas Laércio, agora, com o depoimento do Macarrão, a coisa mudou um pouco. Mas o Macarrão quem é? O Macarrão é o braço direito do Bruno. Ele tem antecedentes criminais? Tem. Meu Deus do céu. Mudou alguma coisa. Eu não mais esta área criminal. Não. Na minha opinião, não. Na minha opinião... Você acha que ele tem credibilidade com antecedentes criminais? Ele tem credibilidade porque... Mas com antecedentes criminais mesmo desse teor, porque eu sei que são graves. Não, mas veja bem, ele trouxe elementos interessantes que fizeram que está ligando umbilicalmente o Bruno à entrega da moça para outras pessoas. Inclusive, por isso que Mas não é vingança dele, não? Porque ele era muito amigo. Puxa vida, nós temos que analisar essa parte. Isso será visto no júri do dia 4 de março. A defesa vai alegar realmente que o depoimento do Macarrão não é válido, porque ele é corréu, é chamada de corréu. Claro, e o corréu não tem, o testemunho de corréu não tem valor. Tudo isso será visto. Eu mesmo tenho alguns acordos nesse sentido. Você tem razão, porém o ponto principal, a ausência do corpo não leva à absolvição. Pode levar ou não. Sim, muito bem. Não, está bem explicado, o telespectador. A barriga do tubarão, você lembra? Barriga do tubarão, não esqueça disso, telespectador. Mas não, está bem explicado. O doutor Mauro é um excelente criminalista, além do que é um eminente professor de direito penal e processo penal também. Quer dizer, ele entende bem da matéria, por isso que nós o chamamos aqui para conversarmos a respeito desses casos, porque ele é um expert no assunto. Meu Mauro. Muito bem. Mas você tem mais alguma coisa? Eu quero falar... Mas eu preciso encerrar o programa. Mas quanto tempo eu tenho? Meio minuto. Não, eu quero falar desse famoso caso do Gil Rugai. Tá bom. Esse famoso caso do Gil Rugai, por favor, que ele está sendo acusado de ter matado o pai e a madrasta, está marcado para o dia 18 de fevereiro. Muito bem, bem informado então. Vários júris já estão com datas marcadas, como eu já falei, e eu fico muito grato por essa oportunidade que você me deu de trazer coisas atualizadas em relação à área criminal. Mauro, quem agradece sou eu, porque você é uma pessoa atualizada, você é um criminalista atuante. Obrigado. Você é um homem ético, não só como pessoa, mas também na sua profissão. Obrigado. Eu digo isso ao telespectador, para a sua credibilidade. Muito obrigado. Porque você é não só um excelente advogado criminal, como também um advogado de credibilidade. Um advogado de credibilidade, que isso é muito importante. Eu quero agradecer bastante a sua atenção e você está convidado já para um próximo programa para falarmos de outras atualidades. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço a você.
ne m'en veux pas. Je n'ai pas